Quarta-feira, dia 30, e aí chegamos no fim do mês, graças a Deus, fazendo a liturgia da palavra todos os dias e agora acompanhando a história de Abraão. E hoje, no último dia do mês, Deus cumpriu a promessa, deu o filho Isaque a Abraão. O problema é que ele já tinha arrumado um filho com uma escrava egípcia, o Ismael, e agora nasce o Isaque. E aí, como é que vai ficar a situação? Vai ter um problema aí com Sara e Agar, mãe de Ismael. Mas isso nós vamos ler agora. Primeira leitura, Gênesis 21, versículo 5. Depois saltamos do versículo 8 até o versículo 21. O nascimento de Isaque, o cumprimento da promessa de Deus aconteceu quando Abraão tinha 100 anos de idade. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Bom, deixa eu só pedir um favor para você. Antes de qualquer coisa, inscreva-se aí no nosso canal, dá um like, compartilhe, acione o sininho, ajude a crescer esse canal. Nós já estamos com mais de 800 inscritos, graças a Deus. E as pessoas estão se acostumando a ver diariamente, porque são vídeos de no máximo 15 minutos, onde nós meditamos as 3 passagens bíblicas da missa. De uma forma bem resumida, bem simples, mas sem perder a profundidade, pedindo ao Espírito Santo aqui toda a unção nesse momento. Vamos então à primeira leitura. Gênesis 21, versículo 5. Nascimento de Isaque. Abraão tinha 100 anos quando nasceu seu filho Isaque. O menino cresceu e foi desmamado no dia em que foi desmamado, Abraão fez uma grande festa. E dizem os exegetas que esse desmame acontecia quando a criança tinha 3 anos de idade. Então nesse dia Abraão fez uma grande festa. Sara viu que o filho nascido de Abraão, de Agar, a egípcia, zombava de seu filho Isaque. Olha, Ismael zombava de Isaque. E disse a Abraão: expulsa esta escrava com seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Veja, Ismael estava muito jovem ainda para ter esse tipo de maldade, né? A gente acredita que era mais ciúme da Sara do que maldade de Ismael. Isso desagradou muitíssimo a Abraão, por causa de seu filho Ismael. Abraão amava seu filho Ismael, né? Mas Deus disse-lhe: não te preocupes com o menino, o Ismael, e com tua escrava. Faze tudo o que Sara te pedir, pois é de Isaque que nascerá a posteridade que terá o teu nome. Mas do filho da escrava também farei um grande povo, por ser de tua raça. Então de Ismael e de Isaque nascerão 2 povos gigantescos, filhos de Abraão. No dia seguinte, pela manhã, Abraão tomou pão, um odre de água, e deu-os a Agar, colocando-os às suas costas, e despediu-a com o seu filho. Ela partiu, errando pelo deserto de Bersabeia. Acabada a água do odre, deixou o menino sob um arbusto e foi assentar-se em frente, à distância de um tiro de flecha. Porque, dizia ela, não quero ver morrer o menino. Olha que tristeza, foi expulsa de casa com o filho, sozinha, no deserto. E ela sentou-se longe para não ver o menino morrer. Ela sentou-se, pois, em frente e pôs-se a chorar. Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou Agar do céu, dizendo-lhe: que tens, Agar? Nada temas, porque Deus ouviu a voz do menino do lugar onde está. Levanta-te, toma o menino e segura-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. Como filho de Abraão, ele era herdeiro da promessa. Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço. Lembra que tinha acabado a água? Ela viu um poço, onde foi encher o odre e deu de beber ao menino, salvou a vida dos 2. Deus esteve com este menino. Ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um hábil flecheiro. E habitou no deserto de Farã, e sua mãe tomou para ele uma mulher egípcia. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Então, dessa promessa de Abraão nascem duas nações, né? De Ismael e de Isaque. Deus cumpre a sua promessa. Abraão já tinha 100 anos. Vamos ao salmo de hoje? Salmo 33, um salmo de louvor. E eu amo essa frase, que é até o refrão do salmo de hoje. Ó. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Amém. Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome, mas os que buscam o Senhor não falta nada. Meus filhos, vinde agora e escutai-me. Vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus. Qual homem que não ama a sua vida, procurando ser feliz todos os dias? Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém. Vamos ao Evangelho de hoje, Mateus 8, 28. Mateus 8, 28. Você vê que agora, no Evangelho de Mateus, está se contando vários e vários milagres. Nós começamos com uma pregação de Jesus, o Sermão da Montanha, e agora vários e vários milagres, cura, ressurreição, tempestade acalmada, e hoje expulsão dos demônios, mostrando Jesus toda a sua glória, sua graça e seu poder. Mateus capítulo 8, versículo 28. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No outro lado do lago, na terra dos Gadarenos, 2 possessos de demônios saíram de um cemitério e vieram-lhe ao encontro. Eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. Eis que se puseram a gritar: que tens a ver conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia não longe dali uma grande manada de porcos que pastava. Os demônios imploraram a Jesus: se nos expulsas, envia-nos para aquela manada de porcos. Ide, disse-lhes. Eles saíram e entraram nos porcos. Nesse instante, toda a manada se precipitou pelo declive escarpado para o lago e morreu nas águas. Os guardas fugiram e foram contar na cidade o que se tinha passado e o sucedido com os endemoniados. Então a população saiu ao encontro de Jesus. Quando o viu, suplicou-lhe que deixasse aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja que Deus libertou 2 homens do demônio. Esses demônios causaram um grande prejuízo à cidade, porque aqueles porcos eram o meio de vida daquelas pessoas. Tiveram um grande prejuízo material e um grande lucro espiritual. E mais, a presença de Jesus na cidade. A população não olhou nada disso. Eles olharam apenas o prejuízo material, os porcos que se precipitaram e morreram no rio. Eles não viram a libertação espiritual daqueles homens, não viram ali a presença de Deus em Jesus naquela cidade. E motivados apenas por motivos materiais, de lucro, pediram a Jesus que saísse da cidade. Pediram a Jesus que se afastasse deles, porque eles não queriam ter prejuízos materiais. E em muitos lugares, Jesus já nos disse que é impossível servir a Deus e a riqueza, porque essas duas coisas não se combinam. Deus está presente no desapego dos bens materiais e por isso a solidariedade se faz presente. A pessoa solidária é aquela que é desapegada dos bens, então ela doa com facilidade, ela vê alguém precisando, ela dá, sendo pobre mesmo. Ela vê alguém necessitado, ela vai ajudar, porque desapegada. E essa é a atitude que alegra o coração de Deus, o desapego da matéria e o apreço pelas coisas espirituais.
buscai as coisas do alto, nos convida a palavra de Deus muitas vezes. Então, neste final de mês, hoje é o último dia dessa caminhada, desse mês de junho com a palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos ensine a nos desapegar das coisas materiais e nos apegarmos às coisas do céu, senão uma hora nós vamos expulsar Jesus de nossa vida, porque pensamos só em lucro material que passa. Nada levaremos desse mundo do que juntarmos, somente o que doamos. Estivemos reunidos aqui nesse vídeo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.